All right, so we're here in John chapter 1, Então a gente está aqui em João capítulo 1 and we're talking about John the Baptist again. e a gente está falando de novo do João Batista. Okay, we talked about John the Baptist a few weeks ago, A gente falou do João Batista há algumas semanas, because back in chapter 1, in chapter 1 verse 6, we see that there was a man sent from God whose name was John. porque em João, no capítulo 1, versículo 6, ele falava: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Okay, this is John the Baptist. Esse é o João Batista. So last time what we did is we tried to give kind of an overview of everything that happened in John the Baptist's life and ministry. Então, nas outras semanas, a gente deu uma visão geral da vida de João Batista e do seu ministério. And then today we're going to see something a little more specific, a specific event that happened while he was baptizing. E hoje a gente vai ver um evento um pouco mais específico que aconteceu enquanto ele batizava. Okay, we're going to look at this in two parts. A gente vai olhar isso em duas partes. The first part, we're going to look at verses 19 through 23 Na primeira parte, a gente vai ver do versículo 19 ao 23. to identify who is John the Baptist. A gente vai identificar quem é João Batista. Second part, we're going to look at verse 24 through 28, Na segunda parte, a gente vai ver do versículo 24 ao 28. and we're going to see why is he baptizing. E a gente vai ver por que ele batizava. So it's kind of who and why. Então, é meio que quem e por quê. Okay, so let's start off in this first section. Então, vamos começar na primeira parte. Start off in verse 19. Começando no versículo 19. Este foi o testemunho que João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou, declarou abertamente: opa, não sou o Cristo. Okay, no problem. So what we're seeing here, this is the testimony of John. Então, o que a gente vê aqui, esse aqui é o testemunho de João. Okay, the Jewish leaders in Jerusalem send people out to talk to John. Os líderes judeus em Jerusalém mandaram pessoas para conversar, interrogar João. Because they want to know, who is this guy? Porque eles queriam saber quem é esse cara. What's he doing out in the wilderness? O que ele está fazendo ali no deserto? There's all sorts of people going from Jerusalem out into the wilderness to be baptized. What is this? Tem todo tipo de pessoas saindo de Jerusalém, indo até o deserto para ser batizado. O que está acontecendo? Okay, now they send Levites and priests. Então eles mandaram levitas e sacerdotes. Okay, now back in the Old Testament, we know about the tribes of Israel. Então, de volta no Velho Testamento, a gente sabe Tribes. das tribos de Israel. Yeah. So we have there's 12 tribes of Israel. There's actually 14, but it's a Então, complicated issue. São 12 tribos de Israel, na verdade são 14, é uma questão meio One of them is complicada. called Levi. Uma deles é chamado Levi. So the people from the tribe of Levi are called Levites. Então, as pessoas da tribo de Levi são chamados levitas. And this is the family of Moses. Então, esta é a família de Moisés. Okay, now he wasn't the founding father of the Levites. Ele era o pai dos levitas. He wasn't. Ele não era o pai dos levitas. He's just one of the Levites. He's just one of them. Ele era só um dos levitas. Okay, but Moses is significant. Mas Moisés é And significante. God said, okay, your family, the Levites, they are going to be special. They're going to serve me in a different way. Mas Deus falava, a sua família, os levitas, eles vão ser diferenciados, vão me servir de outra forma. And then his brother was Aaron. E aí seu irmão, Arão, Okay, and he said, Aaron, he's going to be the high priest. ele fala, Arão vai ser o sacerdote principal. He's going to be really important, and through him are going to come all the priests. Ele vai ser muito importante e a partir dele vão vir todos os sacerdotes. So the priests have very specific work. Então o trabalho dos sacerdotes é muito específico. They're there doing the sacrifices in the temple. Eles estão lá fazendo os sacrifícios no templo. They're burning incense. Estão queimando incenso. They have very specific work inside the temple. Eles têm um trabalho bem específico dentro do templo. The rest of the Levites, they do sort of the dirty work. Os outros levitas fazem meio que o trabalho sujo. So they're going to clean things up. Então eles vão limpar, They're going to organize things. vão organizar as coisas. They're going to, when they moved the tabernacle, they would pack up everything and carry the tabernacle. Quando eles moviam o tabernáculo, eles iam empacotar tudo e mover o tabernáculo. Okay, so you have these two groups. They're from the same family, but only the people who are directly related to Aaron are priests. Então a gente tem esses dois grupos, são da mesma família, mas apenas os descendentes direto de Arão são sacerdotes. Okay, these are the guys who come to talk to John the Baptist. Esses são os caras que são da descendência de João Batista. Why? Por quê? Well, because John was from a priestly family.
porque João era de uma família de sacerdotes. His father, Zacharias, he was a priest. Seu pai Zacarias era um sacerdote. Okay? We saw him last time we talked about John the Baptist. A gente viu ele da última vez que a gente falou de João Batista. He was a priest. He was doing his job. He was going to burn incense. Ele era um sacerdote, estava fazendo o seu trabalho, ele estava queimando incenso. And as he goes in to burn incense, there's an angel that appears to him next to the altar. E quando ele estava indo lá queimar um incenso, uma vez veio um anjo falar com ele. And he says, hey, guess what? You're going to have a son. E ele falava, ei, adivinha só, você vai ter um filho. Okay, so John is a direct descendant. Então, João é um descendente direto. He is a priest. Ele é um sacerdote. And they had a rule back in that day that if anyone's going to question or interrogate a priest, E tinha uma regra naquela época, que se alguém fosse interrogar um sacerdote, or question them, ou questioná-lo, it had to be another priest or a Levite. tinha que ter outro sacerdote ou levita. So these guys, they know about John. Então, esses caras sabem de João. But it's a little bit strange because he should be serving in the temple and instead he's out in the middle of the desert. Mas é um pouco estranho, porque ele devia estar servindo no templo, mas ao invés disso ele está lá no deserto. So they come to him and they want to ask, hey, who are you? Então eles vêm para ele e perguntam, ei, quem é você? Okay? What are you doing out here? O que você está fazendo aqui? Okay, so he confesses, verse 20. Então ele responde no versículo 20. Ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. Okay, so he comes out very clearly. I am not the Christ. Então ele vem e fala bem claramente, eu não sou o Cristo. Okay, now I got to clarify something here real quick. Eu queria deixar uma coisa aqui bem clara rapidinho. Okay, the word Messiah, A palavra Messias it's Hebrew. é em hebraico. It means the anointed one. Significa o ungido. That's what all of the prophecies of the Old Testament are talking about. É dele que todos os profetas do Velho Testamento falam. They're talking about the coming of the anointed one, the Messiah. Eles falam do ungido que está vindo, o Messias. The word Christ is the same word. A palavra Cristo é a mesma It's the palavra. Greek translation of Messiah. É a tradução grega de Messias. So when we talk about Messiah or Christ, it's the same thing. Então, quando a gente fala Messias ou Cristo, é a mesma coisa. Okay? The New Testament was written in Greek, so that's why we use the word Christ. O Novo Testamento foi escrito em grego e é por isso que a gente usa a palavra Cristo. But if we were speaking in Hebrew, we would say that it was Jesus Messiah. Mas se a gente falasse hebraico, a gente chamaria Jesus o Messias. Okay? So John the Baptist is out there and he's saying, listen, I'm not the Messiah. I'm not the Christ. Então, João Batista está lá e ele fala, olha, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. Okay? Now, why is he saying this? Por que ele está falando isso? Because the priests and Levites are wondering, are you the Messiah? Are you the guy that we've been reading about and waiting for from the Old Testament? Porque os sacerdotes estão se perguntando, você é esse cara, você é o Messias que a gente lê no Velho Testamento? And he comes out very openly, very clearly, I am not the Christ. E ele vem bem abertamente e fala, eu não sou o Cristo. Okay, now there are times when we say something, we try to be very direct, and people hear the opposite of what we're trying to say. É interessante, às vezes a pessoa vem e a gente é bem direto e a pessoa entende a coisa ao contrário. Okay? Because a lot of times people want to hear what they want to hear. Porque as pessoas querem escutar o que elas querem Okay? escutar. This guy's the Messiah, and then he comes out, no, I'm not the Messiah. He's the Messiah! Esse cara é o Messias. Não, eu não sou o Messias. Ah, ele é o Messias. Okay? I don't know why people do that, but we have a hearing problem. It's a human being problem, Eu right? não sei porque as pessoas fazem isso, mas as pessoas têm esse problema de audição. É um problema humano. Okay? And so, he tries to be very clear, he's very direct, and he's very sincere in what he says. Ele tenta ser bem claro, bem direto, e ele é bem sincero quando ele fala. So he says, listen, I am not the Christ. E ele fala, eu não sou o Cristo. Okay? So then they ask him, so who are you then? E aí eles perguntam, então, quem é você? And so in verse 21 they ask, are you Elijah or are you the prophet? Read that for them, sorry. E aí eles perguntam assim, então quem é você? É Elias? Mhm. Ele disse, não sou. É o profeta? E ele respondeu, não. Okay, so they said, okay, so you're not the Christ. Are you Elijah or are you the prophet? Tá, então você não é o Cristo. Você é Elias? Você é o profeta? And he says, no. E ele diz, não. Okay, now who are these guys? Who is Elijah and who is the prophet? Quem são esses caras? Quem é Elias e quem é o profeta? Okay, we'll turn with you to Malachi chapter 4. Então, vai lá comigo em Malaquias 4. It's interesting. This is the very last verses of the Old Testament. É interessante porque são os últimos versículos do Velho Testamento. Okay? Malachi chapter 4, verse 5 and 6. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais.
Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Okay, so here he says Elijah is going to return. Então aqui ele fala, Elias vai retornar. You see, Elijah was one of the Old Testament prophets. Elias é um dos profetas do Velho Testamento. He did some awesome works. Ele fez uns trabalhos muito, muito incríveis. He had these amazing miracles. He made it stop raining for 3.5 years. Ele fez milagres muito grandes. Ele fez parar de chover por 3 anos e meio. He had fire called down from the sky and burned people up. Ele mandou fogo do céu para queimar as pessoas. Okay? He was a bad man. Ele era um cara mau. No, that doesn't translate very well, does it? A tradução não foi muito boa, né? Foi o Tom que falou mal. Okay. But I mean, really, this guy was a guy who was directly connected with God. Esse cara estava diretamente conectado com Deus. And he didn't die. E ele não morreu. Okay? He went out to the other side of the Jordan. Ele foi pro outro lado do Jordão. And there was a chariot of fire with horses of fire that came and picked him up. E tinha uma carroça de fogo. Yeah? Uma carruagem de fogo. And horses of fire. Com cavalos de fogo. E pegaram ele. And they took him up into heaven. E levaram ele para cima nos céus. He never died. E ele nunca morreu. Okay? Then nobody knows what happens to him Ninguém sabe o que aconteceu com ele. until Jesus goes up on the Mount of Transfiguration. Até o momento em que Jesus vai para o Monte da Transfiguração. Jesus takes Peter, James, and John and goes up on this mountain. Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva para a montanha. And then all of a sudden he's transformed into his glory. E aí ele se transforma em sua glória. And all of a sudden Moses and Elijah appear with him. E aí Moisés e Elias aparecem para eles. That's the last time that we see Elijah after he disappears in this weird chariot of fire. Essa foi a única vez que a gente viu Elias depois que ele desapareceu nessa carruagem. But the very end of the Old Testament, the very last thing that it talks about is the return of Elijah. E lá no finalzinho, a última coisa do Velho Testamento, ele fala do retorno de Elias. And he says he's going to return before the coming of the Lord. E ele fala, ele vai retornar antes da volta do Senhor. So the priests and the Levites, they're seeing John, they're saying, okay, well, you're not the Christ, maybe you're Elijah. Então os profetas e o sacerdote, eles falam, bom, você não é o Cristo, talvez você seja Elias. And he says, no, I'm not. E ele fala, não sou não. You're not Elijah. Pera, você não é Elias. Okay? Now, there's a little bit of confusion because Jesus talks about John in these passages. Tem um pouco de confusão porque Jesus fala de João em algumas passagens. Matthew chapter 17, Mateus 17, verses 10 through 13. do versículo 10 ao 13. Os discípulos lhe perguntaram, então por que os mestres de lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. So here he's saying, talking about John the Baptist. Então, Here he's talking about John the Baptist. Então aqui ele está falando sobre João Batista. And he says he's Elijah. E ele fala, ele é Elias. But John the Baptist said, no, I'm not Elijah. Mas João Batista disse, não sou Elias. Okay, what's going on? Então o que está acontecendo? Okay, again, in Matthew chapter 11, Então, novamente em Mateus capítulo 11, verses 13 and 14. versículo 13 e 14. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Ouçam, aquele que tem ouvidos, ouça. Okay, so he says, John the Baptist, he is Elijah. Então ele fala, João Batista, ele é o Elias. Okay, now what's going on? Because John said, no, I'm not. Então, o que está acontecendo? Porque João falou que não era? Okay, I think there's a very simple explanation. Então eu acho que aqui tem uma explicação bem simples. Okay, look with me in Luke, chapter 1, Então vai comigo em Lucas capítulo 1. verse 16 and 17. Versículos 16 e 17. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Okay, so here, this is the angel talking to Zacharias, the father of John the Baptist. Então aqui é um anjo falando com Zacarias, o pai de João Batista. And he says, your son is going to turn people back to the Lord. E ele fala, o seu filho vai voltar as pessoas ao Senhor. And it says, he will come in the spirit and power of Elijah. E ele virá no espírito e no poder de Elias. And I think this is the explanation. E eu acho que essa que é a explicação. John is not Elijah.
João não é Elias. Elijah is Elijah, John is John. Elias é Elias e João é João. They're two different people, São duas pessoas diferentes, but it's the same Spirit. mas o mesmo Espírito. It's the spirit and power of Elijah that comes upon John the Baptist. É o Espírito e poder de Elias que vem sobre João Batista. And John the Baptist is saying, no, I'm not Elijah, I'm John. E João Batista fala, olha, eu não sou Elias, eu sou João. But it's the spirit and power of Elijah that rests upon him and allows him to do his ministry. Mas é o Espírito de Elias que está sobre ele e permite que ele faça as coisas. And I believe, my interpretation, that Elijah will come back, literally. E eu acredito, minha interpretação, que Elias vai voltar, literalmente. You guys can read Revelation chapter 11 Vocês podem ver no Apocalipse capítulo 11 and see if the testimony, the prophets that are talked about in there is Elijah. e ver que aquele profeta que fala é Elias. Okay? Because it looks like to me that it's going to be Elijah. Parece pra mim que vai ser Elias. Okay? So I think Elijah is coming back, but I think the spirit and power already came. Então, eu acho que Elias vai voltar, mas o Espírito e o poder já vieram. But the fact of the matter is, John says, no, I'm not Elijah, I'm John. Mas o que importa é que João diz, olha, eu não sou Elias, eu sou João. Okay, so the priests and the Levites, they hear this and say, okay, so you're not the Christ, you're not Elijah, so are you the prophet? Então, os sacerdotes e levitas falam, tá, você não é o Cristo, você não é Elias, você é o profeta? Who is the prophet? Quem é o profeta? Turn with me to Deuteronomy chapter 18. Vai lá comigo em Deuteronômio 18. Deuteronomy 18, verses 15 through 19. Deuteronômio 18, do versículo 15 ao versículo 19. O Senhor, o seu Deus, levantará no meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse, eles têm razão. Levantarei no meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Yeah. Se algum não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Okay, so here it talks about this prophet. Então aqui fala sobre esse profeta. This is God speaking to Moses. Isso aqui é Deus falando com Moisés. And he says, hey, listen, I'm going to raise up another prophet just like you. E ele fala, olha, eu vou levantar outro profeta como você. And the people, they need to listen to him. E o povo vai ter que escutar ele. And he says, in fact, I'm going to put my words in his mouth. Ele fala, na verdade, vou colocar as minhas palavras na boca dele. And he's going to speak to them everything directly from me. E ele vai falar tudo diretamente de mim. And he says in verse 19 that whoever will not hear my words, who he speaks, I will require it of him. E ele fala aqui no versículo 19, se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. So the Jews are there, they're waiting. Where's this prophet? When is he coming? Então os judeus estão lá, eles estão esperando. Quem que é esse profeta? Okay, Quando que ele vai voltar? There's been a lot of prophets that have come, Tem muitos profetas que vieram, but is it the prophet? mas é o profeta? Okay, no one. Ninguém. Okay, so now they're looking at John the Baptist saying, maybe this is the prophet. E agora eles estão olhando para João Batista pensando, talvez esse seja o profeta. Okay, but they didn't understand that this prophet is actually Jesus. Mas eles não entenderam que esse profeta na verdade é Jesus. That he was going to raise up Jesus from the midst of Israel, E que ele levantaria Jesus do meio de Israel. and that he would be a prophet to speak the words of God, E ele seria um profeta para falar da palavra de Deus. and that anyone who wouldn't listen to the words of E Jesus, que aqueles que não escutassem as palavras de Jesus, God would require it of him. Deus iria questioná-lo, Okay? He would. pedir contas. Okay. So this is really serious because Jesus said some things that were really radical. E isso é bem interessante, porque Jesus falou algumas coisas bem radicais. And so people who don't accept that, they're rejecting what Jesus said, which is from God. E as pessoas que não aceitavam aquilo estavam rejeitando a Deus, porque Ele é Deus. Okay? And then if you don't accept Jesus' words and God's words, Is- God's going to require it of you. E se você não aceitar as palavras de Jesus, que são as palavras de Deus, Deus vai pedir contas para você. Okay? But getting back to John. Então a gente volta para João. He's not the prophet. Ele não é o profeta. Not the Christ, not Elijah, not the prophet. Não é o Cristo, não é Elias e não é o profeta. Okay, so here's what they say, verse 22. Então aqui, Back in John 1, sorry. então de volta em João 1, vamos ver o que ele fala no versículo 22. Finalmente perguntaram, quem é você?
Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Okay, so I like these guys. Então, eu gosto desses caras. Okay, they're questioning. Estão questionando. Okay, who are you? Então, quem é você? Are you these guys? Você é um desses caras? No. Não. Okay, so then who are you? Então, quem que é você? Give us an answer that we could give it to the people who sent us. Nos dê uma resposta para que a gente possa dar uma resposta para quem nos enviou. Okay, and it's frustrating when you send somebody to go do something. It's frustrating when you send someone to go do something. É frustrante quando você manda alguém para fazer alguma coisa And then they come back and they don't have the answer. e a pessoa volta sem resposta. Hey, go ask our neighbor if they know about this. Vai perguntar pro vizinho ali se ele sabe disso aqui. And they come back and I don't know. E ele volta e fala, não sei. What do you mean? Did you ask them? Como assim? Você perguntou? Yeah, I did, but I don't know. Perguntei, mas sei lá. Okay, get an answer from the person, right? Ele tá querendo a resposta da pessoa, Okay. certo? Now I know that's hard because here in Brazil that's part of the culture. Eu sei que é difícil, porque aqui no Brasil é parte da cultura. People don't answer questions directly. As pessoas não respondem diretamente às Okay, perguntas. there's a few, Alguns, okay, but the majority don't. mas a maioria não. And the people who do, they're the freaks, right? E as pessoas que fazem são esquisitas. Okay, so you ask a question, hey, what do you think about this? E aí você chega e pergunta, ei, o que você acha disso? And they talk in circles. E as pessoas dão umas voltas. And I just want to know this. I don't want to know all this. Não, eu não quero saber tudo isso, eu só quero saber isso aqui. And if you ask them again, that's offensive. E se você pergunta de novo, é ofensivo. Well, I remember when I first got here, Eu lembro quando eu cheguei aqui, I was talking to Giuseppe's uncle, eu tava falando com o tio do Giuseppe, and I asked him a question. e eu perguntei uma coisa pra ele. Man, he talked for a long time. Nossa, ele falou um tempão. And I was like, okay, I listened to everything he had to say. E eu, não, tá, eu escutei tudo que você disse. And then at the end I said, well, I understand what you're saying, and I agree with you. E ele falou, ó, não, eu escutei o que você falou e eu concordo com você. But that's not what I asked you. Mas não foi isso que eu te perguntei. What I asked you was O this. que eu perguntei foi isso. Man, he was... Nossa, ele ficou, tipo, desconcertado. It was like, what are you doing asking me to answer your question? Como assim você tá me pedindo pra responder tua pergunta? Okay? That's what these guys are doing. É isso que esses caras estão fazendo. They're like, listen, man, just tell us, who are you? Because we got to go back and give these guys a report. Eles estão falando, não, sério, só diga quem é você, a gente precisa dar uma resposta pra quem nos enviou. And so he says, okay, here's the answer. E ele fala, tá aqui a resposta. Verse 23. Versículo 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Okay. Actually, I want you guys to turn with me to Isaiah chapter 40. Então, quero que vocês vão comigo ali em Isaías 40. Isaiah chapter 40, this is verse 3. Isaías 40, esse é o versículo 3. Okay, but I want to look at verse 4 and 5 too, because it all goes together in the context. Mas eu quero que vocês dêem uma olhada também no versículo 4 e 5, porque está no contexto. Okay, take a look at what it says here. Então, dá uma olhada no que diz aqui. Uma voz clama, no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e junto todos a verão, pois é o Senhor quem fala. So John says, I'm this guy. Então João fala, eu sou esse cara. I'm the voice crying out in the wilderness. Eu sou a voz que clama no deserto. And he's there to prepare the way for the Lord. Ele está lá para preparar o caminho para o Senhor. This is his whole mission. Essa é toda a sua missão. He's calling people to repentance. Ele está chamando pessoas ao arrependimento. And that's what it talks about here. E é disso que ele fala aqui. He talks about making the path straight in the middle of the desert. Ele fala para aplanar os montes no meio do deserto. He talks about making the valleys high and the mountains low. Ele fala de levantar os vales e os montes aplanar. And he talks about revealing the glory of the Lord to everyone. E ele fala sobre revelar a glória do Senhor para todos. And that's what it says. It says, the glory of the Lord shall be revealed and all flesh will see it together. E ele fala aqui assim, a glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão. And that's what we're going to see next week. E é isso que a gente vai ver semana que vem. Next week, Jesus is going to come out to John the Baptist to be baptized. Semana que vem, Jesus vai vir e ser batizado por João Batista. And so everybody's going to see it. Então todo mundo vai ver. It's not that he's hiding in some secret place, Não é que ele está se escondendo em algum lugar secreto, but he's going out with everybody else out to be baptized in the Jordan River. mas ele está indo lá onde está todo mundo para ser batizado no Rio Jordão. And he's revealing himself as the Lord to everybody who's there to witness it. E ele está se revelando para todo mundo que puder presenciar que ele é o Senhor. And it says, that's what it says.
John the Baptist's job is to reveal the glory of the Lord. E é isso que fala aqui, que o trabalho de João Batista é revelar a glória do Senhor. And next week you're going to see, he's going to say, look, it's the Lamb of God who takes away the sins of the world. E semana que vem a gente vai ver ele falando, olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. He's revealing the glory of God. This is it for everyone to see. Ele vai revelar a glória de Deus, vai falar, olha lá, tá ali para todo mundo ver. This is the purpose of John the Baptist. Esse é o propósito de João Batista. Now it's interesting because even in the prophecy it talks about him being out in the middle of the desert. É interessante porque mesmo na profecia fala sobre ele estar no meio do deserto. And he's crying out. E ele está clamando. Hey, why is he crying out? O que ele está clamando? Because he's calling people to repentance. Porque ele está chamando as pessoas ao arrependimento. He's saying it's time to get your heart right so that you're ready for the coming of the Messiah. Ele está falando, é hora de você endireitar seu coração para a vinda do Messias. And this call of repentance is what he means when he's talking about making the paths straight. E chamar o arrependimento é o que ele está fazendo quando ele fala, façam um caminho reto. We don't want to be in a path that's crooked like this. A gente não quer estar num caminho assim, todo torto. We want to be on the right path, the one that goes straight. A gente quer estar num caminho certo, o caminho reto. That's the way of the Lord. Esse é o caminho do Senhor. He's saying, hey, do what's right. Ele fala, ei, faça o que é certo. Get rid of all this sin. Se livre dos pecados. Repent. Se arrependa. Ask for forgiveness. Peça por perdão. And get on the way of the Lord. E vá no caminho do Senhor. And he says that those things that are exalted are going to be brought low. E ele fala, as coisas que serão exaltadas vão ser abaixadas. The things that are low are going to be brought up. As coisas que estão abaixadas vão ser levantadas. Everything is not right now, but it's going to be when the Lord is revealed. Tudo que não está certo agora vai ficar certo quando o Senhor for revelado. And this is the work of John the Baptist. E esse é o trabalho de João Batista. He wants to call people to correct their mistakes Ele quer chamar as pessoas para que elas corrijam seus erros, so that the nation of Israel is ready for the Messiah when he comes. para que a nação de Israel esteja preparada quando o Messias vier. Okay? We call this the precursor to the Messiah. A gente chama esse de precursor do Messias. He's there before the Messiah. Ele estava lá antes do Messias. And he has a very important job to do, E ele tem um trabalho muito importante. even though he's not the Christ, Elijah, or the prophet. Mesmo que ele não seja o profeta, ou Elias, ou o Cristo. Okay, so who is John the Baptist? Então, quem é João Batista? Okay? He is the voice crying out in the wilderness. Ele é a voz que clama no deserto. Okay? He's the one that's preparing the hearts of the people for the Lord. Ele é aquele que prepara o coração das pessoas para o Senhor. But the second part of this message is, why is he doing this? Mas a segunda parte da mensagem é por que ele está fazendo isso. Why is he baptizing? Por que ele está batizando? What does this mean? O que isso significa? Okay, well, let's start off. Let's take a look here in verse 24. Então vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 24. Alguns fariseus que tinham sido enviados. Okay? So, he says here, Ele there fala- were some of these guys who were sent were of the Pharisees. Alguns fariseus que tinham sido enviados. Então algumas pessoas eram fariseus. Okay, now back in that time, there were two main religious and political parties. Naquela época tinha dois grupos religiosos e políticos Principais. principais. Okay, there were the Pharisees, there were the Sadducees. Tinha os fariseus e os saduceus. Okay, now, probably the most like thing that we can compare this to Talvez a coisa mais provável que a gente pode comparar is eles, maybe the political parties in the United States. talvez seja o grupo político lá nos Estados Unidos. We have Republicans and Democrats, the two main groups, right? Os dois grupos principais, os democratas e os So republicanos. it's kind of like that, although that's the only connection between these two groups. Então é meio que assim, mas essa é a única conexão entre esses dois grupos. Okay, so you have these two groups. They're both important. They're both very powerful. Então tem dois grupos, são ambos muito importantes e poderosos. These guys who are coming out are part of the Pharisees. Esse grupo que estava vindo era parte dos fariseus. The Pharisees, they were people, they believed kind of like us. They believed kind of like us. They believed kind of like us. Os fariseus, eles meio que acreditavam igual a gente. They believed in spiritual things. Acreditavam nas coisas espirituais. They believed in angels and demons. Acreditavam em anjos, demônios. They believed in a heaven and a hell. Acreditavam no céu, no inferno. They believed in things that were not necessarily seen by all human beings. Acreditavam em coisas que não eram necessariamente vistas pelos seres humanos. The Sadducees, they were materialists. Os saduceus eram materialistas. So they didn't believe in any of that stuff. Eles não acreditavam em nada disso. Everything was about
this life and this life only. Era tudo sobre esta vida e apenas sobre essa vida. So the Pharisees, they're coming out and they're wondering about this John the Baptist. Então os fariseus vêm e estão se perguntando sobre João Batista. And one of the things about the Pharisees is they were very meticulous about the Word of God. E uma das coisas sobre os fariseus é que eles eram bem meticulosos com a palavra de Deus. They studied everything. Eles estudavam tudo. They knew all the prophecies. Sabiam todas as profecias. They actually went through the 613 laws of the Old Testament. They went through the 613 laws. Eles foram as 613 leis do Velho Testamento. And they actually created more E laws. criaram mais leis. They're like, this is not enough. Não, isso aqui não é We need to create more laws. Tem que criar mais leis. Because what they want to do, they wanted to create a law that would prevent them from breaking the original law. Porque eles querem criar leis para prevenir que ninguém quebre a lei original. So they didn't want to be defiled by the Gentiles. Então eles não querem ser desafiados. Defiled. Eles não querem ser corrompidos pelos gentios. So what did they do? They created new laws. Então o que eles fizeram? Criaram novas leis. Don't touch a Gentile. Não toque os gentios. Don't even do business with a Gentile. Não negocie com os gentios. Because if you touch the money that they touch, then you're going to be defiled by the Gentile. Porque se você encostar no dinheiro que eles encostaram, você vai ser corrompido pelos gentios. So they're creating these extra laws to protect them from being defiled, which is the original law. Então eles criaram leis novas para que não corromper as leis antigas. Now these guys are looking at John the Baptist. Então esses caras estão procurando João Batista. And they're like, okay, this guy's kind of crazy like the Old Testament prophets. Então eles falam, não, esse cara é meio louco, Like the Old Testament prophets. como os profetas antigos. And he's out in the middle of nowhere. Ele tá no meio do nada. And everybody's going out to him. Todo mundo tá indo atrás dele. You know, it's one thing if the guy goes into downtown Jerusalem and begins to preach to everybody. Uma coisa é se o cara tá lá no centro de Jerusalém pregando para todo mundo. But he doesn't do that. Mas ele não tá fazendo He goes isso. out into the middle of nowhere Ele tá no meio do nada. and everybody goes to him. E todo mundo tá indo até ele. Okay? And they look at that and they go, well, that's got to be from God. Eles falam, não, isso aí tem que vir de Deus. Who's going to go out there and have someone scream at them and tell them to repent when it's out in the middle of nowhere? Quem que vai até um cara que tá lá no meio do nada pregando por arrependimento? Okay? I don't want to go anywhere and have someone screaming at me. Eu não quero ir pra lugar nenhum pra que alguém grite comigo. And I definitely don't want to go out into the middle of nowhere and have someone screaming at me. Não quero, principalmente no meio do nada, pra alguém gritar comigo. Okay? I don't know if you guys have ever been out in the desert. Eu não sei se vocês já foram no deserto. Okay? There's a real beauty to it. Tem uma beleza de verdade lá. Okay? But it's isolated. It's lonely. Mas é isolado, é solitário. Okay? I've been out in the real desert, out in eastern California, in Nevada and Arizona. Eu já fui no deserto de verdade. The leste. No leste da Califórnia, na Arizona. Okay? It's isolated. It's desolate. É isolado e deserto. You don't see many animals. You don't see very many plants. Você não vê animais, não vê plantas. Okay? Even here in Brazil, we have some places like this. Até que no Brasil a gente tem alguns lugares assim. On our honeymoon, we took a trip from Canoa Quebrada over to Natal. Na nossa lua de mel, a gente fez uma viagem de Canoa Quebrada até Natal. Okay? We're driving. I'm looking out. I'm like, man, there's desert here? Aí a gente tava dirigindo, eu pensei, nossa, tem deserto aqui? We're near the beach. How is there desert out here? A gente tava pertinho da praia, como é que pode ter deserto aqui? And at no point did I think, man, I should get out of the car and run out into the middle of that and start yelling at people. Em nenhum momento eu pensei, cara, eu quero pegar meu carro e dirigir ali pro nada pra gritar com as pessoas. Because nobody does that. Ninguém faz isso. Except for John the Baptist. Só João Batista. Okay? He goes out and then everyone's like, where is he? I want to go out to the desert. I want to find this guy. E ele tava lá e as pessoas, não, cadê ele? Eu quero ir lá no deserto escutar. And so the Pharisees, they're looking at this and saying, okay, there's something going on here. Maybe this is the Messiah. E os fariseus viam isso e falavam, não, tem alguma coisa acontecendo. Às vezes ele é o Messias. Okay, now he says, I'm not the Messiah. E ele falou, não sou o Messias. Okay, so then they begin to question him about other things. E aí começam a questioná-lo sobre outras coisas. Look in verse 25. Dá uma olhada no versículo 25. Interrogaram-no. Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Okay, so they're saying, why are you doing this? Então eles perguntam, por que você está fazendo isso? You're not these guys. Você não é nenhum desses caras. So why are you baptizing? Então por que você está batizando? Okay, now they're asking this on a couple different levels. Eles estão perguntando isso em níveis diferentes. First of all, they're asking him, what right do you have to baptize?
Primeiro eles estão perguntando que direito você tem de batizar. Okay? You're not a leader. Você não é um líder. You weren't appointed by any of our leaders. Você não foi apontado por nenhum dos nossos So what are líderes. you doing out here baptizing? Who gave you this authority? Então por que você está aqui batizando? Quem te deu essa autoridade? Okay, now we know the authority came from God. A gente sabe que essa autoridade veio de Deus. But these guys are wondering, wait, why are you doing this? Mas esses caras estão se perguntando, por que você está fazendo Okay? isso? God called him to baptize. Deus chamou ele para batizar. Okay, now, but there's another thing. Tem outra coisa. There was an idea that baptism actually came from the ceremonial cleansing of the Old Testament. Tem essa ideia de que o batismo vem de uma cerimônia de limpeza do Velho Testamento. Typically, but not always, Típica, mas nem sempre, it was used for Gentiles who were converting to Judaism. era usada por gentios se convertendo ao judaísmo. Okay, so they're looking at this and they're saying, okay, what are you trying to win converts to yourself? E daí ele estava pensando, você está tentando converter a gente para você mesmo? Are you trying to start some sort of sect of Judaism? Vocês estão querendo fazer uma seita Okay? do judaísmo? What is going on here? O que está acontecendo aqui? Okay, well, he's just calling people to repent. Então ele só está chamando as pessoas para o And his arrependimento. baptism was like a cleansing, a washing away of the sins. E o batismo era uma limpeza, tirar e limpar os pecados. The people confessed their sins and then he baptized them and it was symbolic of the repentance that they confessed. As pessoas confessavam seus pecados e eram batizadas para mostrar simbolicamente que eles estavam limpos dos pecados. But the reason that they're asking is because there's certain verses in the Old Testament that talk about this. Mas a razão pelo que eles estão perguntando é porque tem alguns versículos no Velho Testamento que fala disso. Turn with me to Zechariah. Vai comigo lá em Zacarias. Zechariah chapter 13, Zacarias, versículo 13. Capítulo 13, verse 1. versículo 1. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. He talks here about a fountain that's going to come. Ele fala aqui de uma fonte que vai vir. And this fountain is going to be connected to the house of David. E essa fonte vai estar conectada à casa de Davi. Okay, now the house of David is the lineage that comes the Messiah. A casa de Davi é a linhagem de descendência do Messias. And that's where Jesus comes from. É da onde veio Jesus. So there's a direct connection there between this fountain, this water, and the Messiah. Então tem uma conexão direta entre essa fonte, essa água e o Messias. And it says that this fountain is going to be for sin and for uncleanness. E aqui fala que essa fonte vai ser para purificá-los do pecado e da impureza. So there's this washing effect, right? Então tem esse efeito de limpeza. They're cleansing the sins of the people through this lineage of the Messiah. Estão limpando as pessoas, The lineage. estão limpando os pecados das pessoas por essa linha do Messias, Okay, essa linhagem dos so Messias. when they see John the Baptist baptizing people in the river, Então, quando eles veem João Batista batizando as pessoas no rio, they're thinking of Zechariah 13. eles pensam em Zacarias 13. And they're thinking, well, is this the guy? Então, eles pensam, esse cara? Okay, now there's another verse, Ezekiel chapter 36. Tem outro versículo, Ezequiel 36. Ezekiel 36, verse 25. Ezequiel 36, versículo 25. Ezekiel 36, verse 25. Ezequiel 36, 25. Aspergirei água para sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Okay, so here again he talks about a sprinkling. Então, aqui novamente ele fala sobre limpeza. Okay, sprinkling. Aspergição. Okay, this sprinkling is for cleansing. A aspergição é para limpeza. Okay, now it's interesting because as he says this, the very next verse he starts talking about them moving into the new covenant. Então, aqui é interessante que logo depois eles falam sobre mover para a nova aliança. He talks about how there's going to be a new heart and a new spirit within the people who are in the new covenant. Ele fala de como vai ter um novo coração e um novo espírito quando tiver a nova aliança. Now Jesus was the one who brought the new covenant. Jesus foi aquele que trouxe a nova aliança. He was the one that at the Last Supper, he gave them the cup and he said, drink this, this is the blood of the new covenant. Ele é aquele que na última ceia, ele deu o copo para eles beberem e falou, esse é a bebida da nova aliança. Okay, so when they talk about the sprinkling is connected there. It's right before the new covenant. Então, quando ele fala sobre essa aspergação, ele fala sobre essa limpeza dessa nova aliança. Okay, so they're saying, okay, there's a fountain, there's a sprinkling, there's this washing that's going to come before the new covenant begins. Então ele fala que essa limpeza, essa fonte vai vir antes da nova aliança. So these guys are trying to wonder, okay,
what is John the Baptist going to do? Is this the sign of the coming of the Messiah? Is he the Messiah? Então as pessoas estão se perguntando, quando que ele vai fazer isso, João Batista? Esse é o sinal da sua vinda do Messias? Ele é o Messias? And then back in John chapter 1, E aí, novamente, em João capítulo 1, this is what John says, verse 26 and 27. olha o que João fala no versículo 26 e 27. Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. So here, again, he talks about the coming of the Messiah. Então, de novo, aqui ele fala da vinda do Messias. And he says, I'm baptizing with water, but there's one who's among you who you don't know. Ele fala, eu estou batizando em águas, mas tem alguém entre vocês que vocês não conhecem. Okay, now this word know in the Greek is the word idu. Essa palavra conhecer no grego é a palavra ido. And that means to perceive. E significa antever. Perceber. Okay, so what he's saying is, there's a guy who's among you and you guys didn't even notice that he was around. Então ele está falando, tem um cara no meio de vocês que vocês não conhecem ainda. He grew up in Israel. Ele cresceu em Israel. Every Saturday he was there at the synagogue. Todo sábado ele está lá na sinagoga. He was working as a carpenter. Ele trabalhou como um carpinteiro. Okay, he's doing all sorts of neat things. Ele está fazendo todo tipo de coisa. And you guys didn't notice. E vocês não o conhecem. But he's here amongst you. Mas ele já está no meio de vocês. And when he talks about him, he says, it's he who coming after me is preferred before me. Ele é aquele que vem depois de mim, mas que foi previsto antes de mim. He said the same thing in verse 15. Ele fala a mesma coisa no versículo 15. Because John was before Jesus. Porque João vem antes de Jesus. He literally was born before Jesus. Ele literalmente nasceu antes de Jesus. And then he began his ministry before Jesus. E ele começa o ministério dele antes de Jesus. But he said, Jesus is preferred before me. He's greater than me. Mas Jesus vem antes de mim, ele é muito maior que eu. And so the whole point of John's ministry is to make Jesus great. Então todo o ponto do ministério de João é fazer Jesus grande. I just want to let you guys know that he is great. I want you guys to see the Messiah when he comes. Eu quero que vocês saibam que ele é incrível. Eu quero que vocês saibam quem é o Messias quando ele vier. And in fact, he's so great, I can't even kneel down and untie his sandals. Na verdade, ele é tão grande que eu não posso nem me ajoelhar e desamarrar suas sandálias. Now back in that time, if you had any sort of money, Naquela época, se você tivesse qualquer dinheiro, you had some servants. você tinha servos. And your servants would greet your guests at the door of the house. E os seus servos, eles levariam seus convidados na porta da sua casa. And they would take off their sandals Tirariam as sandálias deles and wash their feet. e lavariam os pés deles. Okay, it was this sign of honor. Like, you're coming into my house. We want to wash your feet. We want everything to be clean. É um sinal de honra. Você está vindo até a minha casa, eu quero que tudo esteja limpo. But the person who did that was the lowest of the slaves. Mas a pessoa que fazia isso era o menor dos The escravos. lowest of the lowest. That's who it was. O menor do menor. Era esse quem era. And John the Baptist says, you know what? I'm not even worthy to be the lowest of the low. E o que João Batista está falando, eu não sou digno de ser o menor dos menores. I can't even untie his sandals. That's how great he is. Eu não posso nem desamarrar suas sandálias, de tão grande que ele é. Now it's interesting because in Matthew 11:11, Jesus was talking about John the Baptist. É interessante porque em Mateus 11:11, ele está falando sobre João Batista. And he said, among those who were born among women, E ele fala de todos que nasceram de mulher, which is all of us, que somos todos nós. right? Every single human being was born of a human, born of a woman. Todo mundo aqui nasceu de uma mulher. He said, none is greater than John the Baptist. Ninguém é maior que João Batista. Okay, so John the Baptist is the greatest of all human Então beings. João Batista é o maior de todos os seres humanos. And yet John the Baptist says, you know, I'm not even worthy to be the lowest slave to untie his sandals. E ainda assim João Batista fala, eu não sou digno de ser o menor dos escravos e desamarrar suas sandálias. Because that's how great Jesus is. Porque é assim que Jesus é tão grande. Okay, now we looked at this last time as well. Então a gente viu isso da última vez. In John 3, verse 30, he says something that's so profound. Em João 3:30, ele disse algo tão profundo. John the Baptist says, talking about Jesus, João Batista fala, falando de Jesus. he says, he must increase and I must decrease. Ele fala, ele tem que crescer e eu devo diminuir. Okay?
He needs to be greater, I need to be less. Ele tem que ser grande e eu tenho que ser menos. And that's what he's saying here. É isso que ele está falando aqui. The whole point of my ministry is to prepare the way for him so that he can be great. Todo o ponto do meu ministério é preparar um caminho para que ele seja engrandecido. So you guys are coming to me like I'm something, I'm nothing. Então vocês estão vindo para mim como se eu fosse alguma coisa? Eu não sou nada. I'm just here to cry out to you guys so that you look at him. Eu tô aqui só para clamar para que vocês olhem para ele. Okay? Look at him. Olhem para ele. He needs to be great. Ele tem que ser engrandecido. Okay? This is the whole message of John the Baptist. Essa é toda a mensagem de João Batista. I'm nothing, he's everything, look to him. Eu não sou nada, ele é tudo, olhem para ele. Now this is interesting because this should be the same message for every single Christian. É interessante porque essa deveria ser a mensagem de todo cristão. I'm nothing. Não sou nada. Jesus is everything. Jesus é tudo. Look to him. Olhe para ele. This is why I'm always telling you guys, don't look to me to be your example. É por isso que eu sempre falo para vocês, não olhem para mim como um exemplo. I am not your example. Eu não sou o seu exemplo. Jesus is. Jesus é. You guys look to me, you're going to see all my failures, you're going to get frustrated, you're going to leave the church. Se vocês olharem para mim, vocês vão ver todas as minhas falhas, vão se frustrar e vão sair da igreja. That's already happened here. É o que já aconteceu. Okay? So I say, hey, don't look at me, I'm just going to disappoint you. Então eu falo, ó, não olhe para mim, eu só vou te desapontar. But look at Jesus, he'll never disappoint you. Olhe para Jesus, ele nunca vai te He desapontar. is the fulfillment of everything that we see in the Old Testament. Ele é o cumprimento de tudo que a gente viu no Velho Testamento. He is the Messiah. He is the prophet. Ele é o Messias, ele é o profeta. He is the king. Ele é o rei. We say that he's the prophet, priest, and king. A gente vê que ele é o profeta, o sacerdote e o rei. Okay, that's a sermon for another time, unfortunately. Isso vai ficar, infelizmente, para outra hora. Okay, but the whole idea is how are you living? Mas a ideia aqui é como vocês estão vivendo. Are you living like John the Baptist? Vocês estão vivendo como João Batista? Okay, not in the middle of nowhere screaming at people. Não no meio do nada, gritando com as pessoas. Okay, not even living in the city screaming at people. E nem vivendo na cidade, gritando com as pessoas. But are you living to make Jesus great? Mas vocês estão vivendo para que Jesus seja grande? Are you living so that everyone would see him and not you? Vocês estão vivendo para que todos vejam ele e não você? That's the call of the Christian. Esse é o chamado do cristão. That your life would reflect Jesus. Que a sua vida reflita Jesus. Imagine yourself as a giant mirror. Se imagine como um espelho The gigante. sun is shining down. O sol brilha. And you're going to take that mirror, you're going to shine it on all the people around you. E você põe aquele espelho e põe assim para brilhar na cara de todo mundo. Okay? You want to hey, look at, this is Jesus, he's shining down. Take a look. E eles falam, olha, esse é Jesus, é assim que ele brilha, dá uma olhada. Okay? And this was John the Baptist. Esse é João Batista. Okay, now, we end this passage Então, no final dessa passagem, just talking about the last verse about where this stuff happens. então, lá no final desse versículo, onde tudo aconteceu, ele fala: tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Okay, so I just want to give you guys a quick little map here. Então, quero que vocês deem uma olhadinha aqui no mapa. It shows us what's going on in Israel. Mostra o que estava acontecendo em Israel. There it is. Aqui, ó. Okay, so you guys can see, way down here, this is Jerusalem. Então, aqui é Jerusalém, And then here is Bethany, where these things were happening. e aqui é Betânia, onde as coisas estão acontecendo. It's not far. Não é longe. Okay, now notice there's two Bethanys. Vai ver que tem duas Okay, Betânias. he's at this other one on the other side of the Jordan River, because this is the Jordan River. Ele está na outra Betânia, que é do outro lado do rio, que aqui é o Rio Jordão. Okay, so he goes out away from the capital, away from where everything's happening. Então ele vai longe da capital, de onde tudo está acontecendo. And I think this is smart. E eu acho que isso é bem inteligente. Although I don't think that it was his idea, it was God's. Eu acho, no entanto, que a ideia não foi dele, foi de Deus. Okay, but he's saying, get away from all the bureaucracy, all the politics that's going on in the Mas ele capital. fala, sai de perto de toda essa burocracia, de toda a política que está acontecendo na capital. Just focus in on your ministry. Se foque no seu ministério. Okay, now he could have said, but no one's out here. This doesn't make any sense. I'm going to go to Jerusalem. Ele podia falar, não, mas não tem ninguém aqui, não faz sentido, vou para Jerusalém. But if God's calling you to do something, he's going to send the people. Mas, If God's calling you to do something, he's going to send the people. mas se Deus está te chamando para fazer alguma coisa, ele vai mandar as pessoas. And that's what he did. E foi o que ele He fez. sent everyone from all Judea, all of Jerusalem, and sent them out to the desert to John. Ele fala, todo mundo de Jerusalém foi atrás de João In the desert. e no deserto. Okay, so this is from God. Então, isso é de Deus. Okay, it's God fulfilling the prophecy that he had written hundreds of years before. É Deus cumprindo a profecia que ele falou centenas de anos atrás. And it's a beautiful thing. E é uma coisa linda. All right, so we're going to have another time of worship. Então, a gente vai ter outro tempo de louvor. I want to have a quick time of prayer, though, before. Quero só antes ter um tempinho de oração. So I want you guys to just turn with the people next to you,
pray for your life to be a reflection of Jesus. Queria que vocês se juntassem e orassem para que a vida de vocês seja um reflexo de Jesus. Pray that he would be made great and you would be made less. Ore para que ele seja engrandecido e você diminua. And then we'll have another time of worship and we'll have communion in the back. E a gente vai ter outro tempo de louvor e a ceia ali atrás. And whenever you're ready, you can go back and take communion to remember the body and the blood of E Jesus. quando você estiver pronto, pode ir ali atrás para lembrar do corpo e sangue de Jesus. Okay, so turn and pray. Então, vão orar. It'll be real quick. Rapidinho. Real quick? Yeah. Rapidinho.